bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Mais uma semana começa e nada melhor do que bem informado, não é? Então, a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos aos destaques do dia. Hoje termina o prazo para partidos políticos, federações e coligações partidárias pedirem os registros de candidaturas para as eleições deste ano. Gastos com servidores federais alcançam o menor valor desde 2008. Quase 600 pinguins são encontrados mortos em Santa Catarina após a passagem do ciclone extratropical. O escritor Salman Rushdie, jurado de morte desde os anos 80 por extremistas islâmicos, se recupera após tentativa de assassinato. Tudo isso a partir de agora. Termina hoje o prazo para o pedido de registro de candidaturas às eleições deste ano. Até o dia 12 de setembro, a Justiça Eleitoral deve analisar as solicitações. Os partidos políticos, federações e coligações partidárias têm até hoje para pedirem os registros de candidatas e candidatos nas eleições deste ano. O prazo é até 7 horas da noite para entrega de mídias com a documentação necessária diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos candidatos a presidente, ou nos tribunais regionais eleitorais nas disputas por outros cargos. De acordo com o calendário eleitoral, os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos devem ser analisados e julgados pelos tribunais eleitorais até o dia 12 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno. Cada partido pode apresentar apenas um candidato a presidente e vice, governador e vice e senador com suplentes. Para as candidaturas a deputados federais, estaduais e distritais, as legendas podem apresentar candidatos em número equivalente ao número de vagas a serem ocupadas na Casa Legislativa mais uma. A legislação eleitoral prevê que, no mínimo, 30% dessas candidaturas às eleições proporcionais devem ser preenchidas por mulheres. O governo federal já editou um decreto que regulamenta o empréstimo consignado a quem ganha Auxílio Brasil. Quem recebe o Auxílio Brasil e outros benefícios de transferência de renda do governo vai poder fazer um empréstimo consignado com desconto direto na fonte. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que permite descontar até 40% do valor do benefício para o pagamento de crédito e financiamentos. O beneficiário pode ter mais de um desconto relativo a empréstimo ou financiamento, desde que não seja superior ao limite previsto em lei. O valor deve ser observado no momento da contratação com o comprometimento do percentual permitido. O empréstimo consignado era destinado somente a aposentados e pensionistas do INSS, trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. Mas uma medida provisória do governo autorizou a concessão deste tipo de empréstimo também aos beneficiários de programas sociais. Como as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamentos, os bancos têm garantia de que as prestações vão ser pagas em dia. Com isso, a vantagem é que as financiadoras podem oferecer taxas de juros menores e, em geral, se torna um tipo de crédito mais barato em relação a outros oferecidos no mercado. A previsão é que o empréstimo consignado passe a valer até setembro. Os bancos ainda aguardam a regulamentação das condições para atender aos beneficiários do programa. O total de gastos da União com servidores federais tem o menor valor desde 2008. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa é que o custo com servidores em relação ao PIB vai ser de 3,4% neste ano. Em 2021, essa representação foi de 3,6%. A pasta atribui essa queda a uma mudança na configuração da força de trabalho, promovida principalmente pela ampla transformação digital que está sendo realizada na administração pública federal. Com a queda das despesas, aumentam as chances de fechar as contas com saldo positivo e reduzir a necessidade de endividamento do governo para quitar as contas públicas. Uma projeção do Ministério da Economia aponta que a tecnologia 5G pode gerar mais de 100 bilhões de reais para a economia brasileira até 2030. A disseminação da nova geração de internet vai permitir também a abertura de negócios em segmentos como inteligência artificial e processamento de dados.
O 5G é até 100 vezes mais rápido que o 4G. Enquanto a geração anterior conecta simultaneamente por metro quadrado em torno de 10 mil dispositivos, o 5G consegue chegar a 1 milhão. Em novembro de 2021, o leilão de faixas de frequência para operação do 5G arrecadou mais de 47 bilhões de reais, além de ter permitido a entrada de novas tecnologias no setor de telecomunicações. As empresas vencedoras assumiram uma série de compromissos, entre eles os de fornecer tecnologia 4G ou superior em áreas sem cobertura, instalar fibra ótica na região norte e implementar projetos de conectividade em escolas públicas. Até o momento, 5 capitais já possuem áreas com sinal 5G puro disponível em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e João Pessoa. A expectativa é que até o fim de setembro o 5G esteja disponível em todas as capitais do Brasil. Quase 3 milhões de brasileiros pediram demissão nos 5 primeiros meses do ano. A informação foi divulgada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e quem traz para a gente os detalhes é uma reportagem especial da Maria Clara Leite. Vamos conferir. Há 3 meses, o Gilberto pediu demissão da empresa onde trabalhava. Também, depois da proposta que recebeu, não pensou 2 vezes. Essa nova empresa me proporciona uma estabilidade de trabalho maior e também agrega muito no meu currículo profissional, né? Fora o sonho de morar na Europa, né? Aqui você tem acesso a muitos países, né? 1 hora, 2 horas você está em qualquer um país na Europa. E os voos são muito baratos. Por exemplo, essa semana mesmo eu estou na Inglaterra. Na Inglaterra e com o salário atual, que é quase o dobro do que ganhava aqui. E isso só em uma das empresas em que trabalha, porque há pouco tempo conquistou mais um emprego e outra remuneração. É que a área em que ele atua é uma das que mais crescem no mundo. Abre portas o tempo todo e faz com que esse mercado gire bastante. A área de TI é uma área que sempre está em evolução, sempre está mudando, então você ficar no mesmo lugar muito tempo não é bom para sua carreira. Também por isso são eles que engrossam a estatística da demissão voluntária. Entre as 10 ocupações que estão no topo do ranking dos pedidos de demissão, 6 são do setor de tecnologia da informação. São profissionais que, em sua maioria, encontram em outras empresas oportunidades mais vantajosas, mas não é só isso, não. Segundo especialistas, entre os quase 3 milhões de brasileiros que pediram a conta entre janeiro e maio deste ano, muitos o fizeram por estarem em busca de novas modalidades de trabalho ou novos desafios. Segundo este economista, o número de demissões voluntárias está diretamente ligado ao período de pandemia, em que grande parte dos profissionais ficaram em home office e tiveram tempo para desenvolver novas habilidades. Com a retomada das atividades econômicas, o que acaba acontecendo é que você tinha que fazer uma opção entre voltar ao trabalho tradicional presencial que muitos empregadores exigiram ou fazer uma aposta em uma nova empreitada, tornando-se, digamos assim, patrão de si mesmo, se tornando empreendedor e tocando o seu próprio negócio. Mas antes de pedir demissão, é preciso ficar atento a algumas questões, a começar do aviso prévio. Se ele não conceder esse aviso prévio ao empregador, se ele não comunicar com antecedência, o valor do aviso prévio pode ser descontado de suas verbas salariais que ele tem que receber na rescisão do contrato. O maior prejuízo no pedido de demissão é ele não vai levantar o fundo de garantia do tempo de serviço. E não vai receber a multa de 40% sobre esse fundo de garantia, que normalmente é paga na dispensa do empregado. Após a reforma trabalhista em novembro de 2017, surgiu uma nova possibilidade de acordo entre empregado e empregador. A rescisão não é feita nem por dispensa, nem por pedido de demissão. Mas, em regra, isso é feito para que ninguém tenha que dar aviso prévio para ninguém, nem empregador para o empregado, nem empregado para o empregador.
Então, fica os dois lados sem a obrigação do aviso prévio e o empregado poder liberar o fundo de garantia. Por esse acordo, ele pode liberar o fundo de garantia. E aí o caminho está livre para o início de uma nova jornada. E a economia do país agradece. Essa demissão voluntária não é uma demissão para você ir trabalhar num concorrente, em outra empresa. É uma decisão que é uma mudança de vida, uma mudança de expectativas. Isso aumenta as possibilidades de PIB, de crescimento, de circulação de dinheiro, de geração de novos empregos, porque essas pessoas se tornarão empreendedoras e empregadoras no futuro. Então, isso tudo para a economia é diversificação e crescimento. Vamos falar de coronavírus. Com 37 mortes confirmadas em um dia, a média móvel de óbitos completa 28 dias em estabilidade. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 37 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 681.437 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 4.429 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.170.286 diagnósticos confirmados. Com tendência de estabilidade e variação de menos 7% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 206 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 21.702 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 37% em relação a 2 semanas. Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, os estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Norte, Tocantins e o Distrito Federal não atualizaram os dados. O assunto agora é a vacinação. Vamos entender melhor o avanço da vacinação aqui no Brasil, olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,66% da população. Já a segunda dose em 80,22% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço ou terceira dose em 54,05% das pessoas. O número de doses de vacinas contra a Covid aplicadas aqui no Brasil já passa de 467 milhões. E ainda falando em saúde, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos identificou a possível causa de partos prematuros. Os cientistas encontraram uma proteína que contribui para acelerar o processo de nascimento. Pesquisadores da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, encontraram uma nova pista para entender a razão do parto prematuro. Eles identificaram uma proteína que atua no relaxamento do útero e favorece o nascimento antes de finalizar o tempo de gestação. Os cientistas esperam que a descoberta abra caminho para tratamentos capazes de assegurar o parto no momento adequado. Com a descoberta, 3 drogas já estão sendo testadas em animais. No estudo, os pesquisadores usaram amostras de tecido para explorar a dinâmica do útero. A ação da proteína na camada responsável pelas contrações foi observada pela primeira vez. A proteína permite a passagem de átomos de cálcio, que ativam a produção de óxido nítrico, que mantém o órgão em estado de relaxamento. Os pesquisadores asseguram que o estudo abre novas possibilidades de trabalhar a prevenção ao parto prematuro e não só por causas hormonais. A cada ano, cerca de 13 milhões de bebês nascem com menos de 37 semanas de gestação. Dados do Ministério da Saúde revelam que no Brasil são mais de 300 mil casos de nascimentos prematuros todos os anos, o que equivale a 11% dos nascimentos. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Quase 600 pinguins são encontrados mortos em Santa Catarina após a passagem do ciclone extratropical. E ainda, o escritor Salman Rushdie, jurado de morte desde os anos 80 por extremistas islâmicos, se recupera após tentativa de assassinato. Nós voltamos já. Já estamos de volta, agora são 8h49 pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Voltamos ainda nos destaques nacionais.
Centenas de pinguins foram encontrados mortos no litoral de Santa Catarina nos últimos dias, depois da passagem de um ciclone extratropical pela região. Pelo menos 596 animais estavam mortos e apenas 24 foram encontrados com vida. Especialistas do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos investigam o caso. Eles acreditam em duas hipóteses: a de que os animais já estavam mortos e foram arrastados para a praia e a de que a causa da morte foi a passagem do ciclone pela região. Os pinguins de Magalhães, essa espécie que foi encontrada em Santa Catarina, geralmente migram para o litoral sul brasileiro entre junho e novembro. De acordo com especialistas, é comum que alguns animais morram durante o percurso. E agora vamos falar sobre as notícias internacionais. Temores de um possível desastre ecológico foram levantados depois que milhares de peixes apareceram flutuando no rio Oder, entre a Alemanha e a Polônia. Autoridades pediram à população que não se aproxime de suas águas. Cardumes de peixes mortos perto da cidade de Schwedt, no leste da Alemanha, foram provavelmente arrastados pelas correntes da Polônia, onde moradores e pescadores relataram casos pela primeira vez em 28 de julho. As autoridades alemãs repreenderam as autoridades polonesas por não terem avisado. A ministra alemã do Meio Ambiente, Steffi Lenk, exigiu uma investigação minuciosa. Na Polônia, o governo populista de direita foi criticado por não agir antes. O Oder é um rio considerado relativamente limpo há muitos anos e abriga 40 espécies de peixes. As autoridades estimam que os peixes provavelmente foram envenenados. Uma análise da água está sendo feita na Alemanha para descobrir o que provocou as mortes. As autoridades já relataram indícios de níveis extremamente altos de mercúrio, algo que a investigação terá que confirmar. A Polônia ofereceu uma recompensa de $215 mil, cerca de R$1 milhão, para encontrar o culpado da contaminação. E a forte onda de calor que tem atingido diversos países da Europa está ameaçando o fornecimento de energia de fontes hidrelétricas, nucleares e até mesmo solares. As altas temperaturas em toda a Europa levaram à falta de água nos rios e reservatórios, o que reduziu a capacidade das usinas hidrelétricas de gerar energia. A onda de calor também está afetando usinas nucleares, pois a água do rio usada para resfriar reatores nucleares é muito quente, o que limita a geração de energia nuclear na França. De acordo com dados de uma consultoria norueguesa, nos primeiros 7 meses deste ano, a energia gerada por hidrelétricas caiu cerca de 20% na Europa. Só na Itália, a produção total de eletricidade no país teve redução de 40% nos últimos 12 meses. Já a produção por fontes nucleares reduziu em 12% em todo o continente. De acordo com autoridades, as altas temperaturas também atingem a produção de energia por fontes solares. A tecnologia de painel solar funciona de forma irregular em altas temperaturas e a exposição ao calor extremo reduz a vida útil destes equipamentos. Membros do Congresso dos Estados Unidos chegaram neste domingo a Taiwan para uma visita que não estava anunciada. Após a informação, China e Tailândia iniciaram uma série de exercícios militares em conjunto nas proximidades da ilha. Os exercícios ocorrem após as maiores manobras chinesas já realizadas em torno de Taiwan, em resposta à visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha, que a China reivindica como parte de seu território. Os exercícios conjuntos com a Tailândia eram realizados todos os anos desde 2015 até a chegada da Covid-19. Os Estados Unidos estão preocupados com a crescente presença da China na região e lançaram esta semana manobras conjuntas com seus aliados na Indonésia. Também neste domingo, uma delegação de membros do Congresso dos Estados Unidos chegou a Taiwan para uma visita que não estava anunciada. A informação é de uma fonte diplomática americana na ilha. A delegação é formada por um senador e 4 deputados, democratas e republicanos. Taiwan acusa a China de ter usado a visita de Pelosi como pretexto para se preparar para uma invasão. Em resposta, os Estados Unidos reiteraram o seu compromisso com a região e deram sinais de que vão fortalecer suas relações comerciais com Taiwan. A China considera que Taiwan, uma ilha com cerca de 23 milhões de habitantes, é uma de suas províncias que ainda não foi reunificada com o restante do território desde o fim da Guerra Civil Chinesa, em 1949.
Ao menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após uma forte explosão que atingiu uma área comercial da capital da Armênia. Nas imagens, é possível ver o momento exato em que ocorre mais uma explosão na edificação já em chamas. De acordo com as autoridades do país, o motivo ainda é desconhecido, mas segundo a imprensa local, o incêndio começou em um local onde estavam armazenados fogos de artifícios. Segundo o Ministério de Situações de Emergência, 20 caminhões de bombeiros foram mobilizados para atender a ocorrência. O escritor britânico Salman Rushdie, que sofreu uma tentativa de assassinato na semana passada em um evento literário em Nova York, começou o processo de recuperação. Segundo os médicos, os ferimentos são graves, mas ele está bem. A família do escritor britânico Salman Rushdie está extremamente aliviada por ele ter saído do respirador e dito algumas palavras. A afirmação foi feita no Twitter por Zafar Rushdie, um dos filhos do autor. Salman está neste hospital. Já o agente do escritor, Andrew Wiley, informou que ele começou a se recuperar. Wiley disse que vai levar tempo, os ferimentos são graves, mas a condição dele está indo na direção certa. No fim de semana, o agente havia explicado que Rushdie poderia perder um olho e que também sofreu lesões no fígado. O autor foi esfaqueado em um evento literário em um ataque que provocou indignação internacional, mas comemorado no Irã e no Paquistão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o que qualificou de ataque feroz contra o escritor britânico. As vendas de livros de Salman Rushdie, especialmente o romance Os Versos Satânicos, aumentaram no sábado. 3 edições da obra encabeçavam o barômetro de livros da Amazon, que marca o ritmo de livros vendidos nas últimas 24 horas. Seu primeiro best-seller, Os Filhos da Meia-Noite, ocupavam a 4ª posição. Foi o livro Os Versos Satânicos, de 1988, que teve o maior impacto em sua carreira. Por causa da obra, um decreto religioso emitido pelo líder revolucionário iraniano Ayatollah Khomeini pediu a morte do escritor. O romance foi considerado por alguns muçulmanos como desrespeitoso ao profeta Maomé. Ateu declarado, o autor foi forçado a partir de então a viver escondido por causa da recompensa oferecida por sua cabeça. A sentença de morte persiste até hoje. E antes de encerrar, vamos falar de Copa do Mundo? Faltando exatos 97 dias para o evento, Leonardo Félix traz para a gente informações e curiosidades sobre o maior torneio de futebol mundial no boletim Esquenta Qatar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos trazer aqui na nossa programação informações e curiosidades da Copa do Mundo. Vamos falar do segundo Mundial da história, realizado na Itália, em 1934. O torneio contou com 16 seleções e a final reuniu o país sede e a Tchecoslováquia. A Azura se sagrou campeã mundial pela primeira vez ao vencer por 2-1. Essa Copa teve alguns fatos curiosos. O jogador da seleção suíça, Leopold Kierholz, tinha uma alta miopia e jogou usando óculos. Mesmo assim, ele marcou 3 gols no torneio. Já o meio-campo da seleção italiana, Luigi Bertolini, entrou usando faixas de pano na cabeça, porque na época as bolas usadas na competição tinham costuras muito grosseiras que feriam a pele na hora do cabeceio. É isso aí, faltam 97 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. É isso aí, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Evelenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!